Olá, tudo bem? Eu sou a Fabi Freire, a sua mentora do lar. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui para o nosso canal no YouTube. Mas antes de falar sobre ela, você já está inscrito no nosso canal, Fabi Freire? Se não, se inscreve agora e ative os sininhos para receber as nossas notificações. Também, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like no final e coloque ali o seu comentário. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, eu teria o prazer em ler e responder as suas dúvidas. E agora eu gostaria de falar um pouco com você sobre uma pessoa muito especial que eu tive o prazer de conhecer em 2016 em uma conferência em Londrina chamada High Tea. Em 2017 eu fui a Dallas, nos Estados Unidos, e fiquei por 4 dias hospedada na casa dessa pessoa maravilhosa para viver uma experiência incrível. Você já sabe quem é? Eu estou falando da nossa amada Devi Tyrus. Oh. Que prazer, Devi! Prazer também! A Devi é uma conferencista norte-americana, mundialmente conhecida por seus livros, onde um dos mais famosos é A Experiência do Lar, onde ela ensina as mulheres a transformarem o seu lar num santuário de amor e um refúgio de paz. E eu estou muito feliz e honrada de ter a Devi aqui, gente, na nossa cidade, Cascavel, no nosso canal, para responder algumas perguntas. Devi, eu estou muito feliz de você estar aqui, ter aceitado o convite para estar conversando com a gente. E eu gostaria de saber por que você escreveu um livro sobre o lar. Because I saw that our homes were suffering a lot. Porque eu vi que os nossos lares estavam sofrendo muito. And they were just being torn apart, piece by piece. Eles estavam sendo destruídos, parte por parte. Many times just because men and women, they just don't know. Muitas vezes porque os maridos e as mulheres não sabem. They didn't grow up in homes and families that had loving relationships. Eles não cresceram em lares em que havia relacionamentos amorosos. So no one has ever told them how to love each other and how to have peace in their home. Então ninguém ensinou a eles como ter paz dentro de casa, como amar uns aos outros. So I had to write the principles that I learned from my family and my mother learned from her family. Então eu tinha que escrever esses princípios que eu aprendi da minha mãe e que a minha mãe aprendeu com a família dela. Because family habits and family values pass from generation to generation. Porque hábitos familiares e valores familiares passam de geração em geração. Devi, e você fala muito sobre princípios no seu livro. Há o princípio da honra, o princípio do também, o princípio do use o que você tem. Mas o que é um princípio? Principle is a truth that is applied with reason. O princípio é uma verdade que é aplicada com a razão. So it's very different than an instruction. Então é muito diferente de um ensino. An instruction says, do what I say, whether you understand it or not. Um ensino diz, faça o que eu estou dizendo e não importa se você entende ou não. But a principle is a truth that says, with reason, you can apply it to many different areas in your life. Mas o princípio é uma verdade que você entende e consegue aplicar em diferentes áreas da sua vida através da razão. For example, sowing and reaping is a principle. Por exemplo, plantar e colher é um princípio. It's not an instruction. Não é um ensino. An instruction is how to plant flowers. O ensino é como plantar flores. A tulip you plant differently than you plant boxwood shrub. Então você planta as flores, tulipas de uma forma, outras flores de outras formas. You don't need to understand that, you just need to follow the instructions. Você não precisa entender, você só precisa seguir as instruções. But the principle of planting is whatever you sow, you're going to reap.
Mas o princípio do plantar é que aquilo que você vai plantar, você vai colher. So then it's no longer just about tulips. Então não é mais só sobre tulipas. It's about anything in your life. É sobre qualquer coisa na sua vida. Whatever I plant in you, however I treat you, I'm going to get treated the same way Então back. aquilo que eu plantar na sua vida, a forma como eu tratar você, eu vou receber aquilo na minha vida também. If I plant money in the bank, I'm going to reap interest. Então se eu plantar dinheiro no banco, eu vou colher os juros. So a principle uses reason and applies a truth to many areas of our life. Então o princípio ele usa a razão e aplica essa verdade em diferentes áreas da nossa vida. Gente, que maravilha, né? Quantos ensinamentos a gente pode aprender só quando a Debbie responde apenas uma pergunta pra gente. E ela falou sobre a questão do conhecimento. E eu gostaria de perguntar isso para ela. Debbie, a palavra de Deus nos ensina que com conhecimento, né, se consolida a casa. E hoje em dia, as mulheres modernas, elas acham que retornar ao lar é algo totalmente ao contrário, isso não seria algo inteligente a se fazer. O que você teria a dizer para as mulheres que pensam dessa forma, que estão buscando, né, muitas vezes o seu reconhecimento profissional, em estudar mais, mas e que o lar vai ficando, vai deixando em segundo plano, porque isso não é uma opção inteligente. Okay, so I understand why they think this way. Eu entendo por que elas pensam dessa forma. But it's very wrong thinking, and it's the lie that feminism has told women. Mas é um pensamento muito errado e é uma mentira que o feminismo ensinou às mulheres. Because God created the home to be the place where the heart is formed. Porque Deus criou o lar para ser o lugar onde o coração é formado. The mind is formed at the university, A mente é formada na universidade, but the emotions are established in the home. mas as emoções são estabelecidas dentro do lar. And we can study, we can own businesses, we can be professionals. Nós podemos ser profissionais, ter o próprio negócio, estudar, God has gifted men and women in the same way. porque Deus tem dado talentos a homens e mulheres da mesma forma. But everybody must have a home. Mas todo mundo deve ter um lar. And the home is where God created for the human heart to be formed. E o lar é o lugar que Deus criou para que o coração humano seja formado. And every human heart must have love and peace. E todo coração humano precisa ter amor e paz. And in the book of Titus, it says clearly that we as women are the guards of this love and peace. We're the guardian of the atmosphere in our home. O livro de Tito diz claramente que nós mulheres somos as guardiãs do lar. And actually it takes a lot of intelligence. It takes a lot of endurance and physical labor to create a healthy, functioning home and to train the next generation of humanity. E a verdade é que é necessária muita inteligência para realmente fazer do seu lar um lar saudável e funcional e também influenciar e transformar a próxima geração. It takes a lot of wisdom and understanding. É preciso muita sabedoria e entendimento. And the Bible says, with wisdom a house is built, E a palavra de Deus diz que com conhecimento nós construímos a nossa casa. with knowledge it's established, E com conhecimento nós estabelecemos and with nossa casa. understanding its rooms are filled with rare and beautiful treasures. E com entendimento os nossos quartos serão cheios com tesouros. Ai, que maravilha, gente. Que eu não tenho assim palavras para agradecer tudo que a gente está recebendo só nesse bate-papo. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para ela relacionada à mesa. Como vocês sabem, né, nós gostamos muito de falar sobre a mesa posta e arrumar a mesa e incentivar as famílias a não só levar em fazer um alimento nutritivo, mas também colocar uma mesa agradável e bonita. Mas há algo muito mais profundo nisso. Não é só simplesmente você arrumar a mesa. Você realmente precisa entender que existe algo profundo ali. Há um significado muito especial. Algo que aconteceu na minha vida e foi algo que eu não esperava, foi quando os meus filhos, eles simplesmente foram arrumar a mesa para um almoço e colocaram
a faca do lado correto, o garfo do lado correto, o copo, e eu nunca havia explicado isso para eles. E eu fiquei impressionada como eles aprendem mesmo com o nosso exemplo. E a Dev sempre diz no livro dela que você não precisa fazer algo, né, extravagante muitas vezes. Pode ser simples, mas pode ser bonito, né? Então nós podemos usar o que nós temos, mas mesmo assim preparar algo com muito carinho. E eu queria que a Dev falasse um pouco sobre isso, de o porquê que essa experiência da mesa tem causado uma revolução positiva na vida das famílias. Probably the number one thing that homes and families have lost today is eating meals together at the table. Provavelmente porque uma das coisas que as famílias têm perdido é fazer as refeições à mesa. So I did a research from top professional academic professionals, E eu fiz uma pesquisa de profissionais acadêmicos and I did a research biblically from the beginning of history when the first table was created. e também fiz uma pesquisa bíblica desde quando a primeira mesa foi criada. It was created by Moses under God's instructions. Foi criada por Moisés segundo algumas instruções de Deus. And it was the first table in history 3,400 years ago that was made with wood, 4 corners and 4 legs. E foi a primeira mesa criada na história há 3.400 anos atrás, feita de madeira e com 4 pernas. God told Moses to set the table, and on that set table put the bread of the presence on the table to be before him at all times. E Deus disse a Moisés para preparar a mesa e colocar o pão da presença sobre aquela mesa, para que a mesa estivesse posta perante a ele por toda a eternidade. The bread of the presence was Jesus. E o pão da presença era Was Jesus. salvation and redemption. Era a salvação e a redenção. Was grace and forgiveness. Era graça e perdão. And I just imagine that the enemy wanting to destroy a family, the first thing he would do is to pull them away from grace and redemption. E eu imagino, se o inimigo quer destruir uma família, a primeira coisa que ele vai fazer é separar elas desse lugar de graça. Get them fighting and arguing and busy, going here, going there, doing good things. Fazer com que os familiares estejam ocupados, indo para lá e para cá, fazendo coisas boas, But not coming to the table. mas sem vir à mesa para reunir-se. When this happens, disconnection also happens. E quando isso acontece, acontece também uma desconexão. We stop talking to one another. Nós paramos de conversar uns com os outros. We no longer share high points and difficulties of each day. A gente para de compartilhar aquilo que foi bom e o que foi difícil no nosso dia. Research says if families eat at the table an average of 5 times a week, E as pesquisas dizem que se uma família fizer uma média de 5 refeições à mesa por semana, the children are less likely to experience with drugs and alcohol and sex. as crianças terão menos probabilidade de ter experiências com álcool, sexo. If we know this to be true, why wouldn't we do it? E se nós soubéssemos disso, então por que deixaríamos de estar à mesa? It's not that difficult. Não é algo tão We difícil. eat 21 meals a week, Nós fazemos 21 refeições por semana. and surely 5 of them can be at the E table, eu tenho eye to eye, face to certeza, eu tenho face, certeza que 5 delas podem ser à mesa, face a face, olho no olho, having a conversation. tendo uma conversa. I just heard a story this week. Eu ouvi uma história essa semana, A young woman with 2 children, uma jovem mulher com 2 and filhos her husband was a heavy drinker. e seu marido era um alcoólatra. So every day he would go to the bar after work, Então todos os dias após o trabalho ele se dirigia ao bar and many times not come home until very late at night. e muitas vezes não voltava para casa até muito tarde da noite. She decided to begin setting the table and making it pretty. E ela decidiu então começar a preparar a mesa e deixar tudo lindo. She used her best things. Ela começou a usar suas melhores coisas. And I don't know if that means expensive, probably not. E eu não sei se isso quer dizer que eram coisas caras, provavelmente não. But she prepared her table and something to eat. Mas ela preparava a mesa e preparava a refeição. Her husband began saying to the men at the bar, "Oh, I need to go home." E daí o marido dela começou a dizer para os caras no bar: "Oh, tá na hora, preciso ir para casa. My wife has prepared a table.
A minha esposa já preparou a mesa. And if I don't go home, she's going to do all that work for nothing. E se eu não voltar para casa, ela terá tido um trabalhão à And he toa. began coming home from the bar for the meal at the table. E ele começou a sair do bar para ir para casa para ter aquela It refeição à mesa. transformed their relationship. Aquilo transformou o relacionamento It deles. wasn't long until he stopped going to the bar. E daí, logo em breve, ele parou de ir ao bar. The table is very profound in our relationships. A mesa é algo muito profundo em nossos And relacionamentos. it's the most important place in our homes. E é o lugar mais importante em nosso lar. Gente, e eu vou finalizar fazendo uma pergunta que a minha filha sempre me fala. Mamãe, o que é uma mentora? Deve, o que é uma mentora e como as mulheres podem mentorear umas às outras? É possível uma criança, por exemplo, mentorear outra criança? Well, mentoring means to invite someone into your life and to let them experience and learn using all 5 senses. Então, a mentoria significa você convidar alguém para a sua vida e deixar ela ter uma experiência que abrange os 5 sentidos. Schools have teachers. A escola tem professores. We can learn some from a teacher. Podemos aprender algumas coisas de um professor. Churches have teachers. Na igreja nós temos professores. But that does not invite you into their life. Mas isso não convida você à vida deles. You can't see how they really live. Você não pode ver como aquele professor realmente vive. But a mentor says, come live life beside me. Mas um mentor ou uma mentora diz, venha viver a vida ao meu lado. Learn not just by what I say to you, Nós não vamos aprender só pelo que eu digo a você, but learn from what you see, mas você aprenderá por aquilo que você vê, what you smell, what you aquilo que feel. você cheira, os sentidos, And that begins shaping the whole person. e aquilo começa a moldar a pessoa por completo. That's the difference in mentoring. Essa é a diferença da mentoria. So, no, a child can't mentor yet. They're not mature enough. Então, não, uma criança não é madura o suficiente para mentorear, Of course, a younger child can learn from an older child. mas com certeza uma criança mais nova pode aprender de uma criança mais velha, But it takes a relative amount of maturity mas é necessário uma quantidade considerável to de say, maturidade come live life with me. para dizer, venha viver vida comigo. And here are principles that if you follow, they're true and they will transform. E aqui estão os princípios verdadeiros que, se você seguir, eles vão transformar. And that's why I have the confidence to write these principles. E é por isso que eu tenho a confiança de escrever esses princípios. I'm older now. Eu sou mais velha I've agora. lived a long life. Eu vivi uma longa vida. But you can mentor women who are younger than you Mas você pode mentorear mulheres que são mais novas que and você. older than you E até mais velhas que because você. maybe they haven't seen or learned either. Porque talvez elas ainda não tenham visto ou aprendido aquilo que você já That's God's aprendeu. plan, Esse é o plano de that we Deus. learn from each other. Que nós aprendamos umas com as outras. E a Debbie falou sobre a pessoa viver junto com você e aprender, né, com as suas atitudes. E só por uma curiosidade, gente, eu fiquei chocada quando eu soube isso, mas eu gostaria que a Debbie respondesse essas perguntas. Quantas pessoas já moraram com você, Debbie, e aprenderam contigo? Well, to live with means you had to stay there more than 3 months. Então, morar comigo quer dizer que você ficou lá mais de 3 meses. So we've had more than 80 people live with us from 3 months to 3 years. Já tivemos mais de 80 pessoas morando na nossa casa, variando de 3 meses a 3 anos. In addition to our 2 children. Além dos nossos 2 filhos. So some had come out of prison, some were off the streets, Alguns saíram da rua, alguns haviam saído da prisão. some were college students, young adults, men and women. Alguns eram jovens adultos, universitários. So it's always been a value of ours to train other people through our everyday lifestyle. Então sempre foi nosso objetivo, algo que nós gostamos de treinar pessoas para terem essa experiência no lar, o nosso estilo de vida. Paul in the New Testament said, "Follow me as I follow Christ."
Paulo, no Novo Testamento, disse: me sigam, sigam o meu exemplo, assim como eu sigo a Cristo. So we always pastored a church. My husband preached to the congregation. Então a gente sempre pastoreou igrejas, meu marido pregava para a congregação. But we've always said to people, come into our life, follow us, and follow Christ with us. Mas nós sempre dissemos às pessoas: venham com a gente, nos sigam, participem da nossa vida e sigam Cristo com a gente. And that's why I created this mentoring program. E foi por isso que eu criei esse programa de mentoria. Thousands of people are inviting women into their homes. Follow me as I follow Christ. Milhares de mulheres estão convidando outras mulheres para os seus lares e dizendo: sigam a mim, vamos seguir Cristo juntas. And we are restoring the dignity and the sanctity of the home. E nós estamos restaurando a dignidade e a santidade do In lar. Brazil, No Brasil, in the United States, nos Estados Unidos, in Europe, na in Europa, Africa, na África, all over. em todo lugar. And now we are in Spanish. E agora também no mundo I will em go to espanhol. Costa Rica this year. Eu irei para Costa Rica esse ano, So we're very excited. então estamos muito animados. Gente, acabou. E não é à toa que nós consideramos a Dev, né? Essa mentora maravilhosa que tem inspirado muitas nós como brasileiras a sermos, como ela falou, como Paulo diz, termos Cristo como a nossa referência principal, mas também ter mulheres como a Dev que nos inspiram e nos ensinam. Então, mais de 80 pessoas tiveram o privilégio de morarem, né, um tempo ali com eles, com a família Titus ou Titus, né? E aprender ali, né, sobre essa experiência maravilhosa de restauração da nossa vida. Que existe um Deus que pode todas as coisas e existem pessoas disponíveis para nos ensinar esse grande amor e esse grande perdão que vem através de Cristo. Muito obrigada a você que esteve aqui acompanhando. Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal. E mais uma vez, Dev, muito obrigada. Prazer. Eu amo você. Eu amo você também. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.